Pública Segurança da Creuza, estamos aqui de novo. Bem, rapaziada, o assunto de hoje é o assunto mais comentado da semana, por vários motivos, mas de repente é o assunto mais complicado da gente conseguir desenrolar no ambiente social brasileiro. O assunto é corrupção. Cara, eu sou professor de ética e cidadania também. E eu costumo falar o seguinte: o conceito de honestidade é algo social, porque ele está entranhado na cultura daquele povo. Então, muitas vezes o que nós consideramos como desonestidade aqui no Brasil, em outros países, de repente o espectro é diferente. E assim, do outro lado também, certo? Mas uma coisa é certa: uma população, um país sem uma direção ética e sem uma direção moral, simplesmente fica uma grande bagunça e a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Falo também, com certeza, que a ética de um indivíduo parte, em primeiro lugar, daquilo que ele vê dentro da sua casa. Sim, lá na sua infância. E ele vem construindo na personalidade dele o que é ética ou o que não é ética. Vou dar um exemplo antes de qualquer coisa. Você tem hoje uma pessoa num veículo, certo? Sem cinto de segurança, o que é algo obrigatório por questões de segurança. Tem um sinal, o semáforo está lá, vermelho. Ele joga na mão contrária, avança o sinal, 200 metros após o avanço do sinal, ele para o carro e mexe com uma menina que está passando, fala uma besteira, um palavrão para ela. Mais à frente, ele vira e fala: esse país não tem jeito, nossos políticos são todos desonestos. Olha aí a nossa classe política, a gente não tem honestidade nesse país. Do lado dele, desse condutor, desse suposto condutor, estava o filho dele, aí na pré-adolescência. Cara, bota a mão na cabeça. Vamos pensar. Ele está criando, ele está dando caminho a um futuro cidadão consciente da própria ética? Claro que não, porque ela começa nos mínimos detalhes. Quando a ética não é percebida pelo indivíduo, dificilmente ele vai conseguir exercer a cidadania, porque ele não sabe de fato o papel dele dentro da sociedade como cidadão. E se ele também não sabe o papel dele na sociedade como cidadão, como, caso aconteça, ele vai fazer um concurso público e se tornar um funcionário público, efetivo ou não, certo? Tendo ética. Grande pergunta é essa. Então a corrupção, ela não está incluída apenas nos órgãos de segurança pública. A corrupção, ela é muito mais ampla que isso. Ela está enraizada na sociedade brasileira até pela própria construção. Os portugueses que chegaram no nosso país e encontraram habitantes foram os mais antiéticos que a história pode nos mostrar. Cheios de conluios, ou seja, o famoso jeitinho, os bandeirantes que roubaram os índios, expulsaram os índios e mataram, os jesuítas que exploraram a mão de obra escrava dos índios e cobravam propina por isso, e depois a mesma coisa com os negros que vieram da África para cá, os africanos. Essa é a nossa base cultural. Então não é difícil de entender a nossa atualidade, mas é fácil de perceber o que pode acontecer no futuro e o que deveria ser mudado. Então, portanto, corrupção é bem mais do que isso. Mas o nosso assunto hoje aqui é a corrupção policial.
a corrupção, nos órgãos de segurança pública, principalmente nas polícias militares. Tivemos alguns casos essa semana. Um ex-comandante da polícia militar envolvido com tráfico de armas, outro ex-comandante da polícia militar envolvido com o garimpo ilegal de ouro, oficiais da polícia militar aqui do Rio de Janeiro envolvidos em corrupção nas UPPs, um relacionamento até então próximo com os traficantes do Comando Vermelho, principalmente no Complexo do Alemão. Nenhuma dessas notícias são novidades. Nós sabemos disso. Mas o que acontece por trás desses bastidores? Bem, meu mapa mental está aqui, ó, meu quadro, certo? E eu começo utilizando ele com uma pergunta para você que está vendo o vídeo. Aliás, uma pergunta muito importante para qualquer cidadão brasileiro. Polícia, um braço armado do Estado ou protetora dos cidadãos? O que é polícia para os policiais e para os cidadãos brasileiros? Essa é uma excelente pergunta que deveria, inclusive, ser trabalhada dentro de qualquer curso de formação. O que é polícia? Para o próprio policial, por que ele está entrando nas fileiras da polícia militar, por exemplo? E o que é polícia para o cidadão? O cara que paga seus impostos, e esses impostos são convertidos na remuneração dos policiais militares. Certo? Bem, o maior conceito e o mais discutido por todos os pesquisadores da área de segurança pública, na ciência política, nas ciências sociais, é sempre muito massificado. Polícia existe para proteger os cidadãos dentro das raias dos direitos humanos. Se o operador de segurança pública entra nas fileiras com o pensamento que a polícia é apenas um braço armado do Estado, infelizmente esse conceito está ultrapassado, esse conceito não está em comum acordo com a democracia, portanto, é claro que vai dar errado. Essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Polícia, um braço armado do Estado ou protetora dos cidadãos? Essa é a primeira reflexão aqui no nosso mapa mental. A segunda é: o policiamento tradicional é uma porta aberta para a corrupção? Bem, a gente continua fazendo segurança pública no Brasil do mesmo jeito de 10 a 20 anos passados. Sim, a gente não modificou o modelo de policiamento. A gente não modificou a estrutura de policiamento e a gente não modificou também a arquitetura do artigo 144 da Constituição Federal de 1988, que versa sobre os órgãos de segurança pública. Inclusive, existe uma PEC em discussão no Congresso Nacional pelo ministro Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça e Segurança Pública, exatamente nesse sentido, porque alguém teve coragem de botar o dedo na ferida e falar: olha só, a nossa arquitetura atual da segurança pública em nível nacional precisa ser modificada, porque do jeito que nós estamos, a gente está correndo atrás do próprio rabo. É claro que muitas resistências vão acontecer em relação a qualquer modificação nessa estrutura, porque infelizmente isso não é um privilégio dos órgãos de segurança pública. Infelizmente, os funcionários públicos, em todo o seu grande universo, na administração pública brasileira,
não aceitam perder privilégios. Eu não estou falando de privilégio na remuneração, não. Privilégio de poder. De poder. Nós sabemos disso. Então é mexer na ferida e com uma grande resistência, claro. Acho muito difícil que não seja alterada a PEC, porque hoje a nossa base no Congresso Nacional é uma base totalmente em oposição ao atual governo federal. Então tudo que o governo federal propõe, basicamente, a oposição vai contra. Não que não seja o papel da oposição, né? Mas a oposição tem simplesmente o papel de ir contra. A oposição tem que apresentar propostas que sejam viáveis para a população e não para a sua ideologia, né? E muito menos para a manutenção dos seus privilégios. Deveria ser assim. Enfim, mas alguém resolveu botar o dedo nessa ferida, certíssimo. Porque do jeito que está, funcionando bem é o menos. E o que mais precisamos é de segurança pública. Bem, então, o policiamento tradicional é uma porta aberta para a corrupção? Um caso a pensar, uma reflexão. Olhando para o nosso ambiente chamado corrupção, nosso tema principal, a gente tem algumas dificuldades para conseguir resolver esse problema. Algumas não, diversas. Eu coloquei aqui as principais. Vamos lá. Distorções no ordenamento jurídico. Sim, porque o nosso ordenamento jurídico ele é uma caixinha de surpresa. Ele é como se fosse um Kinder Ovo. Você não sabe o que vai ter ali dentro. Certo? E aí vamos lá. Olha só, olha o tamanho dessa brincadeira chamada ordenamento jurídico que nós temos aqui no Brasil em relação à corrupção como um todo, no sentido macro. Pega legal essa visão aqui. Corrupção passiva. O verbo é solicitar. Concussão. O verbo é exigir. Extorsão. O verbo é obrigar. Agora pensa, olha só, pensa legal comigo. Tudo isso aqui compõe o ambiente macro da corrupção. Na melhor palavra, da sacanagem. Certo? Da sacanagem. Essa palavra aqui, corrupção. E aí o nosso ordenamento jurídico, muito sábio, ele transformou 3 vertentes pelo verbo. Então se você solicita, você cai na corrupção passiva. É claro, provocada pelo agente público, tá, gente? Corrupção passiva. Beleza? Se você exigir, você cai na concussão. Se você obrigar, você cai na extorsão. Isso abre uma gama muito grande de entendimento jurídico na hora de acusar o bonitão por corrupção. E não apenas o policial não, tá, gente? O político, o parlamentar, certo? Que desvia um dinheirinho, né? Pã, aquela parada de INSS, seja de onde for, entendeu? Quando ele vai apresentar o problema dele para o advogado, o advogado vai falar assim, vamos lá, como foi essa corrupção? Você solicitou? Você exigiu? Ou você obrigou? Para que ele possa defender, e aí é claro que lá na punibilidade isso vai ter uma grande diferença. Isso aqui é para ser a mesma coisa, gente. Certo? Então, uma das grandes dificuldades para a gente combater a corrupção é justamente a distorção no ordenamento político, no ordenamento jurídico. Beleza? A segunda é a lentidão nas investigações. Esquece. Se você é um funcionário público café pequeno, né? Pula de bunda, água de salsicha, né? A sua estabilidade não é tão sólida assim, para você é rapidinho, pá de rua, beleza? Mas se você é um funcionário público efetivo ou não, certo? Independente do provimento, beleza? Se você tiver um poder, o que vai permanecer é isso aqui, lentidão nas investigações. O cara cometeu o ato corrompido em 1999, certo? Em 2025, o cara ainda continua recebendo remuneração alta, certo? Entendeu? Esfriando o problema dele, até que ele consiga ir
para sua aposentadoria, livre, leve, solto, e todo mundo esqueceu o que aconteceu. Isso é um problema para o combate à corrupção. E aí ninguém leva a sério. Mas temos mais problemas. Vamos lá. Olha só. Nós falamos sobre a lentidão nas investigações. E qual o resultado disso? Está aqui, ó. Impunidade e dificuldade de punição. Exatamente o que eu falei para vocês. Impunidade e dificuldade na punição. Se você tem demora, se você tem lentidão, né? Aquela parada fica antiga, tudo vai esfriando, as ferramentas vão aumentando, as ferramentas jurídicas começam a ficar mais poderosas, né? Para aquele funcionário público influente, que tem um peso, que tem uma estabilidade diferenciada, entendeu? De acordo com o nosso direito administrativo, né? De acordo com o nosso capítulo da administração pública, beleza? Ele acaba não sendo punido. E quando é punido, sai na urina, rapaziada. Isso atrapalha o combate à corrupção. Bem, mas de onde veio essa palavra corrupção? Bem, essa palavra, na verdade, quer dizer quebrar. Olha só que interessante. E ela vem do latim corruptione. Corruptus significa quebrar. Acontece que ao longo do tempo, o sentido foi estendido para a ação de corromper, um ato contra a ética, mais conhecido como imoralidade, putrefação, ou seja, tudo de ruim e vulgarmente chamado de sacanagem. Então, lá atrás, essa palavra corromper, lá atrás, no latim, corruptione, corruptus, significava quebrar. Mas, ao longo do tempo, o sentido foi estendido até que chegasse a ação de corromper, ação contra a ética. Bem, eu entendo o seguinte, corruptione, corruptus, quebrar, ainda continua tendo significado. Porque se um funcionário público, se um policial comete um ato corrompido, se ele tem um ato comprovado de corrupção, quebra alguma coisa, não quebra? Quebra. Quebra a confiança da sociedade naquele profissional. E é esse o problema brasileiro. Se nós fizermos uma pesquisa em qualquer lugar, com pelo menos 20 pessoas, certo? Vamos fracionar essa metodologia de 20 em 20 pessoas, região por região. Dessas 20 pessoas, se 2 disserem nessa pesquisa que confia, por exemplo, na polícia militar, é show. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Mas quais seriam as ferramentas que pudessem evitar ou melhorar a visibilidade dessa instituição tão importante à sociedade brasileira? Maior controle? Sim, maior controle. As câmeras estão sendo usadas. Beleza? Foram muito criticadas e tem governadores que têm autonomia, aliás, constitucionalmente, para a administração das suas polícias, polícia militar, polícia civil, polícia penal e corpo de bombeiros, que faz parte da estrutura de segurança pública, enfim, que tem resistência ao uso das câmeras corporais. Quando no mundo inteiro o uso de câmeras corporais não são discutidos nos países com os maiores índices de qualidade na segurança pública. Bem, mas só isso vai adiantar? Não. É preciso ter um cuidado específico no curso de formação desses policiais, exatamente para que seja colocado e seja mostrado a esses futuros profissionais de segurança pública que a polícia militar, por exemplo, não é apenas um braço armado do Estado, e sim, antes de tudo, uma protetora dos direitos humanos. Porque segurança pública é um direito social, certo?
é obrigação do Estado, é dever do Estado e direito de todos. Sendo assim, deveria estar na pauta principal para o profissional de segurança pública, no caso policial militar. Temos mais algumas reflexões aqui. Um dos maiores problemas na análise da corrupção é a teoria das maçãs podres. Jefferson, seu Zé Carlinho, seu água de salsicha, seu falador. O que seria a teoria das maçãs podres? É claro, explico. Tratar como caso isolado apenas aumenta a desorganização do sistema administrativo e operacional. Ou seja, tratar um ato corrompido, tratar um profissional que comete a corrupção como caso isolado, o que é muitas vezes o discurso de todos os gestores, não adianta nada no combate à corrupção. Gente, não adianta nada. Só atrapalha, ou seja, aumenta a desorganização do sistema administrativo e operacional. Porque você tira aquele cara dali, coloca aquele cara numa sessão administrativa, fica aguardando o PAD dele concluir. Se o PAD dele deu certo e ele não foi demitido, ele volta para as fileiras, ou seja, tanto na forma administrativa quanto na forma operacional. Qual o efeito que isso causa dentro daquela célula administrativa? Ele realmente não cometeu? Claro, a nossa Constituição, ela diz que nós temos o direito de defesa, sempre o direito de defesa. Mas se o ato for comprovado, certo? E aí, é um fato isolado, é um caso isolado, a gente entra na teoria das maçãs podres. Você retira aquela maçã podre como se nada tivesse acontecido em volta. Não, se aquilo aconteceu uma vez, é porque provavelmente boa parte daquela célula está também corrompida. Certo? Mais uma reflexão. E essa é uma reflexão final do nosso vídeo. A guerra contra a corrupção termina tão ineficaz quanto a guerra contra o crime. Pensem nisso. A guerra contra a corrupção termina tão ineficaz quanto a guerra contra o crime. O problema é mais profundo do que nós pensamos. É totalmente social. Ética é uma ação dentro de uma célula social. Ética é um ato social. Ou seja, se uma população, se um povo não entende o sentido da ética, lá no seu princípio, nos mínimos detalhes, em algum momento, caso ele seja um funcionário público eleito ou um funcionário público efetivo, de provimento efetivo, fez concurso público, ele vai entrar em algum momento na corrupção. Então pensa nisso. Pensa nisso. Na área de teoria das maçãs podres, é preciso modificar a forma administrativa, é preciso modificar a forma operacional e fazer com que os órgãos todos, um vigie o outro, para que não exista nenhum tipo de amizade entre essas células. Jefferson Arouche, o barco remando contra a maré.